Olá, meus alunos! Que bom ter vocês aqui hoje. Olha, quero avisar vocês que nós estamos chegando já ao finalzinho do nosso curso, tá? Um dos últimos assuntos que eu vou falar com vocês é sobre a biossegurança, tá? Esteja muito atento a esse tópico, porque ele é de extrema importância para você e para o seu cliente. Para você que vai abrir uma sala, um espaço, um estúdio, preste bastante atenção, tá? Lembra que eu falei ontem um pouquinho sobre biossegurança? O que significa biossegurança? Então, a palavra bio significa vida. Então, nós estamos falando da segurança da vida. Nós, então, precisamos fazer procedimentos de segurança na manipulação de qualquer organismo, com a finalidade de proteger a vida humana, seja a sua vida, seja a vida do seu cliente. Bem, a Agência de Vigilância Sanitária, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela define biossegurança da seguinte forma: é a condição alcançada por meio de um conjunto de ações destinadas a eliminar os riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana. Então, nós temos aí diversas atividades que podem comprometer a saúde humana. Nossa profissão se enquadra nisso, né? Vamos dar um exemplo? Suponhamos que você está lá de luvas e está manipulando uma agulha no seu cliente, seja para desencravar um pelo, para tirar um cravo, uma acne, ou mesmo durante uma micropigmentação. Então, imagine, de repente, você acaba tirando a luva, você vai pegar a agulha e descartar. Imagine que essa agulha ela dê uma leve beliscada em você. Você chegue a sair até mesmo sangue. Imagine então o susto que você vai tomar, né? Então a biossegurança ela vai ajudar você a prevenir que isso aconteça com você, tá? Não manipule agulhas de forma nenhuma sem luvas. Então esteja de luvas para manipular corretamente a sua agulha. Se isso acontecer, não entre em desespero. Quais são os passos que você pode tomar se por acaso isso acontece com você? Primeiro passo é não entrar em pânico na frente do seu cliente. Meu Deus, eu estou contaminado. Não, calma. Você vai tirar as luvas, né? Ou você vai direto para o banheiro, lavar as mãos com água e sabão, passar o álcool 70, tá? E aí, numa oportunidade que você puder, você vai até o hospital e vai comunicar ali, logo a secretária que faz o primeiro atendimento, que você sofreu um acidente de trabalho. Você está ali numa situação onde você precisa fazer um exame urgente para saber se você está contaminado. Então, você tem que deixar isso claro e aí você tem que fazer esse exame. Por isso que é tão essencial você fazer uso dos EPIs, ok? São a máscara, touquinha, luva, óculos de proteção, jaleco, tudo isso vai ajudar você a prevenir esse tipo de situação. Então, ó, por causa disso, fica aqui o alerta para você, tá? Nunca recape agulhas após o uso. Não remova agulhas com as mãos, ok? Não quebre, não entorte agulhas. Seringas e agulhas reutilizáveis, elas são transportadas para uma área de limpeza específica, para uma caixa própria, onde vai ser feito o descarte dessas agulhas de materiais pérfuro-cortantes, ok? Vamos falar aqui então dos passos que são fundamentais para vocês. Então, visto que já é regulamentado pelo Ministério do Trabalho, tá? Para a segurança do profissional e do cliente, o que você deve fazer? Suas mãos devem ser sempre lavadas com água e sabão, tanto antes como depois do procedimento. Luvas devem ser trocadas e descartadas entre o contato com o paciente e outras tarefas. Vou dar um exemplo aqui.
Você está atendendo a sua cliente e de repente o seu telefone toca. Você vai lá, pega o telefone, atende o telefone com a luva. O que vai acontecer? Então, o telefone é um local imundo, cheio de bactérias. Então, ali você está contaminando sua luva e depois, quando você for colocar a sua mão no rosto do seu cliente, você vai transmitir essa contaminação, tá? Se você fizer isso, troque a luva na frente do seu cliente. Você está atendendo o cliente de luvas, de repente alguém bate na sua porta. Você levanta, vai lá, de luvas, abre a porta, atende a pessoa, pega na caneta, assina algum documento e você retorna para atender o seu cliente. O que vai acontecer? Contaminação cruzada. É um leva e traz de contaminação, tá? Então, muito cuidado, muita atenção, são pequenos detalhes, tá? Que podem fazer grande diferença no final, caso alguém fique doente, tá bom? Vocês também têm de usar as máscaras, as toucas, os aventais, para prevenir as doenças, diversos tipos de doenças. Confere se seus materiais estão limpos, esterilizados antes de cada procedimento e qualquer que seja o material, cortante, de punção, agulha, lâmina, tem que ser aberto na frente do cliente. Você vai mostrar, está lacrado e eu vou abrir. Terminou, ó, está aqui sua agulha, está indo pro lixo. Então é assim que a gente trabalha. Dessa forma, você está seguro, seu cliente sente que está num lugar seguro, tá? E com certeza isso daí vai trazer bastante credibilidade a você como profissional. Agora uma curiosidade. Vocês já pararam para pensar por que nós temos que usar o álcool 70 e não outros tipos de álcool? Já pararam para pensar? Agora mesmo, olha, durante essa pandemia que nós tivemos e ainda estamos tendo, vocês observaram que as lojas, as farmácias, supermercados, eles lotaram de álcool 70. Você só vê o álcool 70. Por que podemos dizer que a ciência considera o álcool 70 eficiente? Por quê? Que o álcool 70, que é o responsável pela morte celular das bactérias. Então, justamente porque ele tem 30% de água e 70% de concentração do álcool. Esses 30% de água na solução é que abre o caminho para que exista uma desnaturação das proteínas e da estrutura da membrana celular do micro-organismo. Então é uma porta de entrada para que o álcool ele leve aquele micro-organismo à morte, tá? Então olha que interessante. Então se as concentrações fossem diferentes, não funciona. As outras concentrações não funcionam para eliminar bactérias, né? E uma coisa muito interessante sobre estar sempre passando o álcool 70 nas mãos, é que as mãos são o meio principal, o meio responsável, né, de transmitir essas bactérias e as doenças, porque nós levamos na boca, no nariz, nós espirramos, tossimos, pegamos em objetos, vamos ao banheiro, abrimos e fechamos portas, pegamos alimentos, pegamos celular. Então, veja só, é o transporte das bactérias. Então, qual é a orientação? Que você sempre utilize o álcool 70, tá? Antes de atender o cliente, durante o procedimento, no final do procedimento, depois que você pega no dinheiro e assim por diante, tá bom? Então, essa dica aqui é muito importante, essa informação é muito importante para que você entenda por que você tem que usar o álcool 70, não pode ser outro tipo de álcool, tá bom? Então, normalmente, nós temos o lixo de descarte comum, nós temos o lixo de descartes de infectantes, tá? E nós temos o lixo de pérfuro cortantes. O que seria esses pérfuro cortantes, né? Então, normalmente, olha, essa caixinha amarela, tá? Com
essa inscrição infectante você compra em locais hospitalares, de lojas hospitalares, ok? Ela tem essa abertura aonde você vai descartar a sua agulha. Quando ali você termina o procedimento, seja uma lâmina, seja uma agulha, seja qualquer instrumento, é aqui dentro que você joga, tá bom? A minha já tá, ó, na hora de fazer o descarte dela. Então, quando ela atinge ali o limite, você vai descartar essa caixa de agulhas, de materiais contaminados, infectantes, né? Como que isso é feito? Então, existem empresas hoje que fazem esse tipo de trabalho, de coletar esses materiais, essas agulhas infectadas, ok? Caso você não consiga fazer esse tipo de contrato com uma empresa, você pode procurar um laboratório próximo de sua casa, fazer uma parceria para que você deixe essas agulhas lá, né, a cada 2 meses, ou de acordo com a forma, né, que ela foi enchendo, ou também no hospital você pode levar para descartar lá. Você não pode descartar no lixo comum, tá? O risco de contaminação, de até mesmo as pessoas que trabalham, né, na coleta de lixo, elas podem ser contaminadas com essas agulhas. Então vocês têm que ficar atentos a esse detalhe também. Vou falar um pouquinho sobre a esterilização dos seus materiais. Além de você limpar todas as bancadas com álcool 70, alguns materiais eles devem ser esterilizados, né? E alguns deles não somente com álcool 70. Existem vários tipos de esterilização, né? Então, a esterilização é o meio pelo qual nós vamos eliminar todos os micro-organismos, seja fungos, seja bactérias, ali daquele instrumento que você usou no seu cliente, que pode ter contato com o sangue, tá bom? Existe a autoclave, que nós utilizamos por 30 minutos, tá? Já é um pouco mais caro, né? Nem todo mundo consegue ter uma autoclave, ok? E também nós temos a estufa, que não é aprovada pela Anvisa, tá bom? Pela Vigilância Sanitária, não tem aprovação. E temos o glutaraldeído ou formaldeído, ou que chamamos de glutacin, ou glutarol. No fim é quase tudo a mesma coisa. Ele é a base do formol e você deixa ali em meio líquido entre 10 a 18 horas os seus instrumentos. E as pinças, por exemplo, tesouras, os instrumentos que têm mais contato com o sangue, você então vai deixar nesse meio líquido para fazer a esterilização, tá? Só vale lembrar que esses instrumentos eles vão durar menos tempo, eles vão oxidar mais rápido e você vai precisar fazer a troca deles mais rápido, ok?